Como eu disse no meu vídeo de Street Fighter 3, o baixo desempenho monetário do jogo e fracasso retumbante de Capcom Fighting Jam botaram os jogos de luta da Capcom num cenário de incerteza. Segundo entrevistas, a energia que rolava na Capcom na época era de que um novo título numérico da franquia Street Fighter nunca seria feito. E várias ideias dadas pelo produtor Yoshinori Ono foram prontamente recusadas pelo até então chefe de pesquisa e desenvolvimento Keiji Inafune. Eu sou a Vika e é hora de falar do que muita gente chama de a Era das Trevas dos jogos de luta. Porque com o fim do boom dos arcades, parecia que era o fim dos fighting games no geral. O último que saía apaga a luz e fecha a porta. Mas não era bem assim que as coisas viriam a se desenrolar. E é bom já deixar claro aqui antes que alguém surte nos comentários. Nessa época, outras franquias, especialmente de luta 3D, estavam no seu auge, com jogos tipo Tekken 5, Soul Calibur 2 e 3, Virtua Fighter 5, e cada lançamento de Smash Bros era maior que o anterior, especialmente Melee, que levou o jogo para os níveis competitivos profissionais. Ah, mas Smash não é jogo de luta. Tá bom. Mas a situação no cenário de luta 2D tava caótica. Street Fighter na geladeira, Mortal Kombat passando por uma crise de identidade absurda, e a SNK literalmente fechando as portas. E os títulos menores que surgiram nos anos 90, surfando no sucesso de Street Fighter 2, simplesmente desapareceram da face da terra. E Guilty Gear é um caso à parte, porque os jogos da Arc System Works sempre tiveram um status meio cult dentro da FGC. Em 2006, um port de Hyper Street Fighter 2 foi lançado na Xbox Live, com suporte para multiplayer online. Parece loucura hoje em dia destacar que, tinha online, hein? Mas na época, jogos online eram geralmente associados a PC, enquanto os fighting games estavam em sua maioria nos consoles. CVS 2 e Third Strike tinham online no Dreamcast, PlayStation 2 e Xbox, mas a tecnologia ainda era muito rudimentar, então nunca foi a melhor forma viável e otimizada de jogar. Essa versão de Hyper SF2 funcionava muito bem online, e foi muito bem recebida pelos fãs, principalmente nos Estados Unidos. E como eu citei no meu vídeo de DMC Devil May Cry, o Keiji Inafune sempre foi obcecado com a ideia de abraçar o mercado norte-americano, então juntou a fome com a vontade de comer. Isso fez a confiança da Capcom aumentar, e um novo jogo numerado da franquia foi aprovado, com o já citado Yoshinori Ono, que tinha sido diretor de áudio de Third Strike, assumindo o posto de diretor. Reza a lenda que nessa época, o Ono era a pessoa da Capcom que mais insistia com a ideia de um retorno de Street Fighter, inclusive indo até jornalistas, arcades e fóruns online para incentivar a galera a demonstrar que esse interesse por uma franquia não era só dele, e sim da fanbase toda, que ainda existia uma base de fãs forte e mercado para um Street Fighter novo. Ono e sua equipe receberam um orçamento módico e muitas olhadas tortas dos acionistas, e decidiram trazer o jogo de volta às origens, usando o Super Turbo como inspiração geral pro jogo e buscando se aproximar o máximo possível da jogabilidade 2D clássica da franquia. Segundo Seth Killian, um dos fundadores da EVO e na época gerente de comunidade da Capcom, as primeiras versões jogáveis do game que o Ono apresentou lá pra 2006 não eram muito boas e não chamaram muito a atenção dele, além do fato de ser um novo Street Fighter. E apesar do Inafune ter feito o possível pra sabotar a aprovação desse projeto, ele foi crucial pro desenvolvimento dele, porque em 2006 ele teve um jantar com Takashi Nishiyama. Esse nome por acaso é familiar? Nishiyama, que foi o criador de Street Fighter, deixou a Capcom nos anos 90 e se juntou à SNK, onde criou Fatal Fury e Art of Fighting. Quando a SNK foi à falência nos anos 2000, ele criou o próprio estúdio, chamado Jimps, que prestava serviços para diversas publishers como Bandai e Sega, desenvolvendo inclusive alguns fighting games, como a série Dragon Ball Budokai, Saint Seiya Sanctuary e Rumble Fish. Então o Inafune fez a ponte e colocou a Jimps e a equipe do Ono em contato para trabalharem juntos no desenvolvimento de Street Fighter 4. A grande novidade e o que impactou todo o gênero de fighting games foi a jogabilidade. Apesar do jogo ser feito totalmente com modelos 3D, a jogabilidade é completamente 2D como os Street Fighter antigos, sem sidestep ou profundidade nos cenários, como em VF, Tekken, os Mortal Kombat da época e até os Street Fighter EX, feitos pelo estúdio Arika nos anos 90. Esse estilo de gameplay, apelidado de 2.5D, funciona demais para jogos como Street Fighter, que são mais rápidos e dinâmicos, e se tornou praticamente um novo padrão para jogos de luta 2D na indústria, já que produzir sprites à mão em 2D é um processo muito trabalhoso e principalmente muito caro. Não à toa que é bem raro hoje em dia ver um jogo feito inteiramente em 2D, geralmente sobrando só para desenvolvedores indie que usam isso justamente como diferencial para se destacar na multidão. E é bom deixar claro aqui também, Street Fighter 4 não foi o primeiro jogo 2.5D. O próprio Yoshinori Ono cita Battle Fantasia, da Arc System Works, como uma das inspirações para o design do Street Fighter 4. Mas foi o Street Fighter 4 que cravou uma estaca na indústria e definiu esse como o novo padrão para os jogos de luta 2D. E isso inspirou rapidamente outras franquias a adotarem esse modelo. Mortal Kombat pulou nesse barco já com Mortal Kombat 9 em 2011,
2011. E Guilty Gear fez a transição para o uso de modelos 3D renderizados com estilo cel shading. O hype tava nas alturas, e apesar da Capcom não ter botado muita grana em marketing, porque eles não estavam botando muita fé no projeto, o Ono e o Seth Killian foram em eventos, arranjavam previews com a imprensa e divulgaram o jogo no boca a boca até não poder mais. Pois então, Street Fighter 4 lançou para os arcades em julho de 2008, chegando para PlayStation 3, Xbox 360 e PC em fevereiro de 2009. E foi um sucesso avassalador, fazendo os acionistas da Capcom morderem a língua. Arcades lotados com filas quilométricas e as versões de console vendendo que nem água, e sendo extremamente populados online, já que o PlayStation 3 e Xbox 360 tiveram um investimento forte no suporte online, e a essa altura do campeonato as conexões mais rápidas de internet na casa das pessoas eram muito mais acessíveis. Um ano antes, em 2007, um sitezinho chamado Justin.tv tinha acabado de começar, que hoje em dia é um tal sitezinho aí que vocês talvez conheçam. E com a popularização de fóruns online e criadores de conteúdo no YouTube dando seus primeiros passos, sobretudo nos Estados Unidos, era mais uma forma das pessoas compartilharem sobre o jogo. Estratégias, combos, filmagens de torneios, os planetas se alinharam para impulsionar Street Fighter 4 rumo às estrelas. Todo mundo sabia que Street Fighter 4 estava lançando, que ele era o jogo do momento e que os fighting games estavam de volta. A EVO de 2009 registrou o maior número de inscritos desde a primeira edição do evento, com SF4 na liderança por uma margem muito alta. E o jogo fez o mais importante para garantir sucesso comercial. Ele furou a bolha da FGC e caiu nas graças dos casuais, com as vendas passando 2 milhões de cópias só no primeiro mês de lançamento. Esse número por si só já é impressionante, mas se torna ainda mais quando a gente bota na balança que o gênero estava praticamente morto, era um jogo de luta 2D, estilo que todo mundo considerava ultrapassado, é uma coisa dos anos 90, e de uma franquia que estava na geladeira há mais de 10 anos. Naquele momento, Street Fighter mudava a perspectiva do mercado de games em relação a jogos de luta de uma forma que só tinha sido feita 17 anos antes por Street Fighter 2. Dá claramente pra traçar uma linha antes de Street Fighter 4 e depois de Street Fighter 4. Os fighting games estavam de volta pra ficar. Mas beleza, lição de história dada, vambora falar do jogo em si. Como eu disse, a jogabilidade segue alinhada com os FF anteriores, e ela funciona melhor do que nunca. Esse jogo é muito gostoso de se jogar. Tudo é super responsivo e refinado. O jogo abraçou a filosofia fácil de jogar, difícil de masterizar. Ele é fácil de pegar pra se divertir com os amigos, mas ele é mega complexo pra quem joga em alto nível, com alguns pro players considerando ele o jogo mais técnico da franquia, até mais do que o Third Strike. O parry do 3 foi abandonado, e no lugar dele temos a adição do Focus Attack. Pressionando soco médio e chute médio juntos, o personagem prepara um ataque que pode aparar um hit do oponente e desferir um ataque super forte que incapacita o mesmo, abrindo espaço para desferir mais ataques e golpes especiais. O Focus Attack pode ser cancelado em um dash. Alguns golpes agora possuem propriedade de Armor, então absorvem ataques vindos do inimigo. Os ataques EX e Super estão de volta, junto com outra mecânica nova chamada de Ultra Combo. Quando recebemos dano ou aparamos golpes com o Focus Attack, enchemos lentamente um medidor secundário. Com ele cheio, podemos usar o Ultra Combo, um super mais forte e mais elaborado, com animações que são lindas de se assistir, se aproveitando dos modelos 3D para criar enquadramentos diferenciados e cinematográficos pro ataque. O diretor de arte, Daigo Ikeno, que eu já citei aqui no canal nos meus vídeos de Devil May Cry e que também tinha trabalhado no Third Strike, optou por um estilo visual mais exagerado e cartunesco, com efeitos de tinta para acentuar os personagens durante golpes especiais e dar esse visual meio desenhado à mão para os modelos 3D. Dá inclusive para ativar uma opção no jogo de deixar esses efeitos de tinta sempre ativos, e é a forma que eu prefiro jogar. Vocês vão notar que na maior parte das gameplays desse vídeo eu joguei com essa opção ligada. O visual desse jogo é lindo até hoje. Eu sempre falo que uma direção de arte bem feita segura qualquer gráfico defasado, e esse jogo é mais uma prova disso. As expressões dos personagens, cenários cheios de vida, golpes super estilosos e efeitos de ataque são de encher os olhos. Os prólogos e finais dos personagens são totalmente animados e uou! Isso é um up absurdo na qualidade da apresentação. Tendo também algumas cutscenes in-game durante as batalhas de rivais, estilo Street Fighter Alpha, que estão de volta. Além desse ser o primeiro Street Fighter com dublagem em inglês, com dubladores de alto calibre, tipo a Laura Bailey como a Chun-Li e o Ruben Langdon como Ken. A trilha sonora remete bastante aos jogos antigos. A maior parte das músicas são remixes e novas interpretações de temas clássicos. Mas eu tenho que destacar a música do Menu, que é um absurdo de tão hype. E a música tema principal do jogo, Indestructible. Indestructible, eu vou tomar o copyright.
A história se passa depois de Street Fighter 2, antes de Street Fighter 3. E cá pra nós, essa foi a melhor decisão possível. Era disso que essa franquia precisava nesse momento. Um retorno às origens pra relembrar as pessoas de que Street Fighter é bom. E também resgatar a galera que torceu o nariz pro 3. Antes da versão de console sair, a Capcom divulgou uma minissériezinha de 4 episódios curtinhos, lançados como trailers, chamada Street Fighter 4 Aftermath. E um desses episódios nos dá uma resposta definitiva sobre o final de Street Fighter 2. Bison foi derrotado por Ryu, Ken, Chun-Li, Guile e Cammy. Então se autodestruiu numa explosão de Psycho Power. Enquanto Balrog, Vega e Sagat fugiram para lugares diferentes do mundo, sem saber que Bison se recuperava em um corpo substituto em um laboratório. Essa maluquice de troca de corpo é estabelecida no Street Fighter Alpha 3, na história da Cammy e das Dolls, que eu comentei no meu vídeo da trilogia Alpha que tá linkado aqui nos cards. Durante muito tempo se assumiu que a morte canônica do Bison no 2 fosse pelas mãos do Akuma. Esse episódio serve pra basicamente canonizar e deixar claro qual que é o destino do Bison depois do Street Fighter 2. Mas como essa resposta não tá diretamente no jogo, muita gente se confunde até hoje. Inclusive eu no meu vídeo de Tekken, quando falei que o Bison teve que trocar de corpo por causa do Shugokusatsu. Esses episódios são bem legais e eles são bem curtinhos, vale a pena dar uma assistida. E a edição de colecionador da versão de consoles veio acompanhada de um OVA, ou OVA. Um filme animado de um pouco mais de 1 hora, chamado Street Fighter 4 The Ties That Bind, que serve como prequel da história do jogo com o propósito de contextualizar e introduzir alguns personagens novos. Eu assisti ele pra não ficar faltando nenhuma informação importante sobre a história aqui no meu vídeo e eu só perdi meu tempo. Se não enrolassem pra absolutamente tudo, dava pra resumir esse OVA em 20 minutinhos no máximo. Não tem muitas lutas e as que tem nem são tão legais. E a impressão que me deu é de que a animação vai piorando à medida que o filme avança. É muito bizarro. A história é basicamente o seguinte: depois da suposta morte do Bison e a derrocada da Shadaloo, artistas marciais de diversas partes do mundo começaram a desaparecer misteriosamente, com Chun-Li, Guile, Cammy e a Delta Red se unindo pra investigar. Enquanto isso, Ryu viaja pelo mundo debaixo do radar e vemos que a SIN, a divisão de armas da Shadaloo, lideradas por uma pessoa chamada Seth, tá atrás dele a fim de ter acesso ao Satsui no Hado. Uma espiã enviada por Seth tenta se aproximar de Ken e sua esposa Eliza, a fim de descobrir o paradeiro do Ryu. Conversa vai, conversa vem, eles acabam achando o homem e a mulher ataca ele, mas ela é surpreendida e atacada por Cammy, que toma o lugar do Ryu na luta porque sabe que a espiã tá só testando ele pra despertar o Satsui no Hado. Ela se prova uma oponente à altura e dá um supapo na Cammy, fazendo Ryu perder o controle do Satsui no Hado, o que faz ela fugir pro desgosto do Seth. Sakura consegue acalmar o Ryu e depois a turma descobre que a Eliza foi sequestrada. Eles vão até um navio indicado pela espiã e enfrentam os soldados da SIM. Ryu sai na porrada com Seth e, mantendo o controle do Satsui no Hado, vence esse projeto de Dr. Manhattan, que foge e é resgatado por Vega e Balrog. O filme acaba com a gente descobrindo que a espiã do Seth é uma agente dupla, trabalhando pra CIA a fim de descobrir o que a SIM planeja. E vemos Ryu se despedindo de Ken e Eliza e partindo pelo mundo de novo. Essa é a famosa reunião que podia ter sido um e-mail. Dava pra resumir toda essa história numa cutscene de 5 minutos dentro do próprio jogo. A SIN então anuncia um novo torneio, a fim de atrair Ryu e os outros lutadores. E isso nos leva à história do jogo em si e ao elenco de personagens. Todos os 8 World Warriors e os 4 reis da Shadaloo estão de volta. E como o jogo se passa tão perto do 2, nenhuma mudança muito gritante de personalidade ou jogabilidade rolou com eles. Eles são acompanhados de 4 novatos. Sea Viper, que foi introduzida no The Ties That Bind. Ela é uma agente da CIA que tá infiltrada na SIN. O terno que ela usa é equipado com turbinas no sapato e luvas elétricas que ela usa pra desferir ataques. Na época que o jogo lançou, a Capcom tava se esforçando muito pra emplacar a Viper, colocando até uma figure dela na edição de colecionador, e colocando ela como personagem jogável no Marvel vs Capcom 3, que lançou em 2011. Até onde eu consigo notar, a galera mais casual não abraçou muito a personagem, mas os fãs mais engajados da franquia, eu inclusa, gostam bastante dela e esperam que ela volte a dar as caras eventualmente. Rufus, um americano lutador de Kung Fu que adotou Ken Masters como seu rival. E é um alívio cômico ambulante que fala pelos cotovelos. Ele não tem nenhuma personalidade, além de odiar o Ken, basicamente sem motivo. E esse design, meu Deus. Esse personagem é só tipo, haha, gordo. Não tem nada além disso, cara. Ele é só o arquétipo personagem gordo engraçado que é a escada de piada. Genérico e datado. Ainda mais levando em conta que 1 ano depois saiu Tekken 6, que tem o Bob, um personagem que é gordo, mas não é usado como piada e é bem carismático. Apesar disso, o Rufus era estranhamente top tier. Ele era até o main do Justin Wong no Street Fighter 4 original. El Fuete, um lutador mexicano e aspirante a chefe de cozinha que viaja pelo mundo a fim de melhorar a sua luta livre e a sua culinária. E por último, Abel,
o novo protagonista. Abel é um mercenário que não tem memória sobre o seu passado. Tudo que ele sabe é que ele tem alguma ligação com a Shadaloo. Eventualmente a gente descobre que ele foi geneticamente engenhado para ser um dos corpos substitutos do Bison. A gameplay dele é bem interessante. Ele é um grappler híbrido, mas se tratando de personalidade... A personalidade dele é não ter personalidade. Ele é um nada de personagem. Ele é só um fortão desmemoriado, sem carisma e muito chato. Até o jeito que ele fala é chato, meu Deus do céu. O jogo também tem 3 personagens chefes. Seth, o android-chefe da SIM, que vem sequestrando lutadores do mundo inteiro para absorver os seus poderes através do seu Ki. No jogo é mostrado que existem várias cópias do Seth que foram criadas para servir de corpo substituto pro Bison. Mas esse em questão adquiriu consciência e passou a controlar os outros para alcançar os seus próprios objetivos. Todas as cópias têm um equipamento chamado Tandem Engine acoplado no torso, que serve para gerar e concentrar Ki. Ele quer o Satsui no Hado do Ryu para usar em um experimento chamado Projeto Bliss, para transferir esse poder para outros corpos e criar um exército de super soldados para dominar o mundo. Ele consegue usar ataques de vários personagens do jogo, além de golpes próprios, e é o chefe final padrão do game. O nome dele, como vocês talvez tenham feito a matemática, é uma homenagem ao já citado milhares de vezes aqui nesse vídeo, Seth Killian, para agradecer a força imensa que ele deu para a equipe e para o projeto. Depois da Capcom, ele trabalhou durante um tempo com outros 2 cofundadores da Evo, Tony e Tom Cannon, no estúdio Rising Thunder, que foi comprado pela Riot Games e tá desenvolvendo o jogo de luta deles, 2XKO. Eu ainda não superei esse nome, e atualmente trabalha como líder de design na recém-formada divisão de games da Netflix. E sobre o personagem Seth, uma curiosidade interessante é que na fase de concept, ele se chamava Cain, ou Caim, pra fazer o par com o protagonista Abel e fazer uma referência dupla a Caim e Abel. Será que não foi o Zack Snyder que dirigiu esse jogo? A batalha contra ele é um absurdo. Padrão chefe final cachorro. Ele tem um kit de ataques cachorríssimo, com Sonic Boom, teleporte, golpes que te puxam e grabs que praticamente não tem animação de início, sendo virtualmente impossíveis de se impedir. Falando em chefes cachorros, Akuma, o bicho solto que dispensa apresentações e está em busca de Ryu para fazer ele ser consumido pelo Satsui no Hado. E por último, mas não menos importante, Gouken, o mestre de Ryu e Ken e irmão de Akuma, que foi supostamente morto pelo mesmo. Como eu contei no meu vídeo de Street Fighter 2, na época a revista EGM fez uma pegadinha de 1º de abril, falando que, seguindo condições específicas durante o modo arcade, o mestre de Ryu e Ken, chamado nessa pegadinha de Shenlong, invadiria o stage na batalha final e tomaria o lugar do Bison como chefe. E isso inicialmente serviu como inspiração pro Akuma e agora pro Gouken. Isso mostra que a galera desenvolvendo esse jogo era realmente muito fã da franquia. Na história, Gouken parte em busca de Ryu a fim de encontrá-lo antes do Akuma para evitar que o Satsui no Hado tome conta do seu antigo aprendiz. Seth, Akuma e Gouken se tornaram jogáveis na versão de console, que trouxe de volta também Cammy, Fei Long, Dan, Sakura, Gen e Rose. E agora voltamos a apresentar... Lá vamos nós com o raio da cronologia maluca de Street Fighter. O jogo recebeu como DLC pacotes com skins para os personagens e um patch de balanceamento ainda em 2009. Em abril de 2010 foi lançada a primeira versão atualizada, Super Street Fighter 4, que trouxe novos personagens e alterou os finais do jogo original, inclusive o final canônico, além de alguns finais complementarem finais do jogo original. Então primeiro eu vou falar dos personagens novos dessa versão, aí eu falo da história do 4 e do Super Street Fighter 4 como se fosse um jogo só. Eu acho que vai ficar mais fácil de contar a história do jogo dessa forma. Super Street Fighter 4 não trouxe mudanças muito drásticas se tratando de gameplay, além do fato de que agora cada personagem tem 2 supers pra escolher, a la Third Strike, além de acrescentar stages e modos de jogo novos, como torneio, batalha de times e Endless Battle, onde a sala reveza desafiando quem é o King of the Hill, o jogador com mais vitórias. Os minigames do modo arcade retornaram, podendo agora ser jogados diretamente através do menu principal do jogo. E também foi adicionado o modo replay, onde salvamos replays de partidas que jogamos. Além, é claro, 10 personagens novos. DJ, T-Hawk, Adam, Cody, Guy, Ibuki, Makoto e Dudley retornam, junto com 2 novatos. Hakan, um lutador de luta livre de azeite, um esporte da Turquia, que no idioma original se chama Yağlı güreş. Hakan é dono de uma das maiores empresas de azeite de oliva do mundo e vive paranoico com a possibilidade de espiões roubarem seus segredos de negócio. Esse é um dos personagens mais exóticos da franquia, com a gameplay funcionando ao redor da mecânica de se banhar em óleo para melhorar os seus ataques. Eu não vou nem tentar demonstrar como o personagem funciona, porque eu sou horrível. Uma curiosidade é que o cabelo dele é nesse tom turquesa, porque a palavra turquesa em japonês se fala turquoise, que soa como Turkish, que é turco em inglês. Os caras vão longe pra fazer uma piadota, né? A outra personagem nova é a queridinha dos olhos de muita gente e main do Quentin Tarantino se ele jogasse Street Fighter, Juri Han, que é a nova protagonista. Pois
Pois é, todo mundo odiou o Abel. Então a Capcom meio que aproveitou o Super Street Fighter 4 pra escantear ele e passar o posto de protagonista pra outra personagem. E é aí que a versão original e Super Street Fighter 4 se entrelaçam, porque os finais deles meio que se complementam. Juri é uma lutadora de Taekwondo da Coreia do Sul, que quando criança teve sua família morta pela Shadaloo e perdeu o olho. Já adulta, ela se associa a essa Yen a fim de encontrar o Bison pra se vingar. Junto com o game saiu mais um OVA, dessa vez totalmente focado na Juri. Mais um indício da Capcom querendo que a gente esquecesse o Abel de vez. Sai daí! Nesse OVA de meia hora, vemos ela tendo uma variação da Tandem Engine chamada Feng Shui Engine colocada no seu olho. Ela caça e mata desertores da S.I.N a mando de Seth, causando a morte de civis no processo e enfrentando a Chun-Li, que tava lá investigando a bagunça. Depois é enviada para uma antiga base da Shadaloo, para capturar as Dolls. Chun-Li recebe no hospital informações vazadas sobre a S.I.N, indicando o paradeiro da Juri. A Juri invade a base da Shadaloo, vence e captura as Dolls e é confrontada por Guile e Kemi. Mas ela escapa, deixando a Doll Juni pra trás. Vemos então que quem vazou as informações pra Chun-Li foi a Viper. Eu achei esse OVA consideravelmente melhor do que o The Ties That Bind. Primeiro porque ele é mais curto, então as coisas vão mais rápido. E a animação eu achei também bem melhor. É bem mais fluida, detalhada e bonita. A Juri caiu nas graças dos fãs muito rápido, com a sua personalidade impulsiva, maliciosa e doida das ideias. Fé nas malucas. Além do visual, que é diretamente inspirado na Jolene, de JoJo's Bizarre Adventure. Sempre tem uma JoJo reference! Ela foi concebida para ser uma, entre aspas, versão vilã da Chun-Li. Agora o que acontece de importante na história do jogo? Como eu já disse, os engines são animações muito bem feitinhas. Isso agrega bastante valor de produção pro jogo. Vários engines mostram o personagem vencendo o Seth, e é deixado implícito que são as várias cópias do careca que existem, fazendo todos os finais serem potencialmente canônicos. Mas eu vou falar só dos finais que eu considero mais importantes pro lore geral da história do jogo e da franquia. Não vou perder muito meu tempo aqui, porque muitos deles são só piadotas. Abel enfrenta Seth, mas Bison aparece e mete a porrada no careca. Juri então aparece e revela que estava desde o início planejando colocar o Seth e o Bison um contra o outro, e tira uma com a cara dele por ele ser só um fantoche do ditador. Ela então destrói a Tandem Engine, finalizando o Seth. Ao mesmo tempo, Ryu encontra e destrói o Projeto Bliss. Ele é encontrado por Gouken e derrotado. Então o velho sela o Satsui no Hado dele. Akuma aparece e eles aparentemente se enfrentam, com Gouken depois indo embora, deixando Ryu e Ken pra trás, já que não tem mais nada pra ensinar pros dois. Chun-Li se infiltra na base da S.I.N pra conseguir dados sobre a organização, mas cai desacordada e é salva por Guile e Abel. Kemi encontra uma pesquisa da Shadaloo sobre o Psycho Power e percebe que isso pode ajudar a livrar as Dolls do controle mental. No final do Super, ela visita a Juni no hospital e garante que vai cuidar da garota. Viper vai pra casa e encontra sua filha Laura. Ken vai visitar a Eliza no hospital, onde ela deu à luz ao filho deles, Mel, que aparece no engine do Ken no Street Fighter 3. Sagat tem uma epifania de que ele tá se sentindo vazio com essa obsessão por vencer, coisa que ele desenvolveu depois de ter sido derrotado pelo Ryu no Street Fighter 1 e caindo nessa espiral sombria que levou ele a trabalhar pra Shadaloo e se tornar um vilão, com o final do Super mostrando ele se dedicando a buscar uma vida mais pacífica. Balrog aparece revirando a base da S.I.N em busca de grana, e encontra um menininho assustado num canto, uma das cobaias da organização. Ele pega o garoto e os dois saem da base antes que tudo colapse. E vocês lembram que no meu vídeo da trilogia Alpha, que eu citei aquele detalhe de uma parte da alma do Bison tá supostamente preso no corpo da Rose por eles estarem ligados pelo Soul Power e Psycho Power? Então, enquanto a Rose viver, ele continuaria vivendo? No engine dela, o ditador absorve essa energia de volta pra se tornar ainda mais poderoso do que nunca. Jogando pela janela a estratégia que possibilitou ele voltar da morte 2 vezes até agora, porque... eu não sei porquê. Se eu pudesse dar uns 10 centavos de especulação pra tentar costurar as coisas e ver sentido nisso. Talvez esse ending se passe antes da luta dele contra o Seth, e ele absorveu esse poder da Rose justamente pra ficar forte o suficiente e garantir que ia acabar com o careca. Ou só não faz sentido, como muita coisa no lore dessa franquia. Bison tenta levar a Rose consigo, mas é impedido pelo Guy, que salva ela. Além de mais skins, em dezembro de 2010 o jogo recebeu uma DLC/atualização chamada Super Street Fighter 4 Arcade Edition, que chegou ao PC e consoles em junho de 2011. Essa atualização traz novos balanceamentos e adiciona 4 personagens: os irmãos Yun e Yang de Street Fighter 3, Evil Ryu e um personagem novo chamado Oni, que é uma representação de como seria o Akuma completamente tomado pelo Satsui no Hado, num nível até maior do que a forma Shin Akuma da série Alpha, abraçando completamente a energia sombria e se tornando um demônio completo. Esse personagem não é canônico pra história, graças a Deus. Ainda em 2011, o jogo recebeu uma versão pra Nintendo 3DS, e segundo Yoshinori Ono e Seth Killian, em entrevistas na época, a Arcade Edition seria a última versão de Street Fighter 4. Ou será que não? Agora eu vou precisar avançar um pouco no tempo.
Em 2012, alguns meses depois da Arcade Edition sair para PC e consoles, lançou Street Fighter Cross Tekken, que eu já citei aqui no canal 1 milhão de vezes por ter sido um desastre, que literalmente quase faliu a Capcom. Eu vou falar com mais detalhes sobre isso no meu vídeo dedicado falando só sobre Street Fighter Cross Tekken, e eu vou deixar o vídeo linkado aqui nos cards quando sair. Para remediar o fracasso comercial do jogo, a Capcom aproveitou assets que tinha criado especificamente para o Cross Tekken e que não estivessem entrelaçados em direitos autorais da Bandai Namco, para criar Ultra Street Fighter 4, que lançou em 2014. Ultra possibilita selecionarmos qual versão dos personagens que queremos usar, podendo, por exemplo, jogar o Ryu da versão original contra a Chun-Li do Arcade Edition ou do Super, podendo escolher até de qual patch de balanceamento que queremos o personagem. Isso é diretamente inspirado em Hyper Street Fighter 2, que tinha essa mecânica como grande diferencial. Essa versão também introduziu o Ultra Combo Double, que permite os jogadores selecionarem os dois Ultra Combos do personagem ao custo de causar menos dano com eles. Red Focus Attack, uma versão mais forte do Focus Attack, e o Delayed Standing, uma mecânica similar ao Tactical Recovery do Capcom vs SNK 2, que permite o jogador demorar mais tempo para levantar depois de ser derrubado, a fim de confundir o timing do oponente, além da adição de 5 novos personagens: Helena, Hugo, Poison e Rolento, que vieram diretamente do Street Fighter Cross Tekken, com basicamente os mesmos visuais e movimentos de lá, mas receberam prólogos e ends animados que são tão bem feitos quanto os do Super Street Fighter 4. E uma nova personagem que foi revelada para o público da maneira mais esculhambada possível. O trailer é uma referência a Alpha 3 e mostra o Bison no stage da batalha final, e ele é confrontado por Rainbow Mika, uma das personagens favoritas dos fãs. Iha! O Bison acerta um ataque nela. Então, Hetsu, de Street Fighter 1, aparece. Escolha inesperada, mas o Bison ataca ele também. Pro trailer, então, revelar que a personagem nova seria Decapre, uma das membros do esquadrão Dolls da Shadaloo, do qual a Cammy fazia parte, que faz uma pontinha na batalha contra Juni e Julie do Alpha 3. Pô, eu acho da hora trazerem uma personagem tecnicamente nova e bem obscura da franquia, mas carambolas, quem foi o desgraçado que teve a ideia de fazer o trailer assim? Ele soa como se fosse a Capcom olhando nos olhos dos fãs e falando: vocês querem a Mika de volta, né? Vão ficar querendo. Além do fato do modelo dela ser claramente o modelo da Cammy, só que reciclado com algumas alterações visuais. Se tratando de lore, a Decapre é uma dos clones criados pelo Bison, como potenciais corpos substitutos. Por isso que ela tem a aparência basicamente igual à da Cammy. A gameplay dela é interessante. Ela é praticamente uma versão Charger da Cammy. É meio esquisito. Eu gosto da personagem, mas eu não gosto de jogar com ela, não. E esses personagens novos são completamente quebrados pra um grande caralho, principalmente jogando em alto nível. Especialmente a Helena, que consegue recuperar a vida com o super dela. Essas adições levaram o jogo para um número total de 44 personagens jogáveis. 6 novos stages, também aproveitados do Cross Tekken, foram adicionados. Novas skins foram lançadas como DLC paga e o jogo recebeu novas, entre aspas, versões dos personagens, chamadas de Omega Mode, que aumentava o dano consideravelmente e dava novos ataques para os personagens, para deixar eles propositalmente o mais quebrado possível. Ultra Street Fighter 4 é a versão mais acessível do jogo, porque ela foi lançada para PlayStation 4 e Xbox One, além de ganhar um relançamento na Steam, para não ser dependente daquela merda de Games for Windows Live, que condenou vários jogos dessa época. Street Fighter 4 foi um sucesso estrondoso. Sua jogabilidade 2.5D sacudiu o mundo dos fighting games e revitalizou o gênero, atraindo milhares de novos jogadores para a cena casual e competitiva, expandindo a FGC de uma forma nunca antes vista e inspirando outras franquias a seguirem seus passos, e até impulsionando as vendas de games de outras empresas. A jogabilidade super fluida, refinada e divertida, personagens carismáticos, gráficos cheios de personalidade e elenco robusto fazem muita gente considerar esse o melhor jogo da franquia. Ultra Street Fighter 4 saiu em 2014, mas como eu disse, 2 anos antes, em 2012, Street Fighter 4 ganhou um tipo de sequência espiritual com Street Fighter Cross Tekken e... o desenvolvimento desse jogo é potencialmente a maior novela da história da Capcom. É de botar o caos que foi Street Fighter 3 no bolso, e todo o progresso pelo gênero feito pelo Street Fighter 4 foi praticamente jogado pela janela pelo Cross Tekken. Mas essa história é longa e isso é papo pra outra hora.